Meu nome é Vanessa, tenho 27 anos, sou casada há 5 anos e tenho um filho, chamado Samuel, de 4 anos. Eu estava trabalhando como funcionária em tempo integral logo após me casar, mas agora trabalho meio período no mesmo lugar. Meu marido tem atualmente 30 anos. Como casal, começamos a namorar devido à persistente perseguição do meu marido Fernando, o que eventualmente nos levou ao casamento. Durante nosso período de namoro, Fernando era muito gentil, mas parecia ter a mentalidade de que não precisava alimentar o peixe depois de pescá-lo, e ele se tornou um homem dominador após o casamento. Ele tem uma irmã mais nova chamada Laura, que está prestes a fazer 20 anos, e ele é excessivamente indulgente com ela, apesar da diferença de idade. Antes do nosso casamento, eu não tinha problemas com minha cunhada, no entanto, não foi apenas meu marido que mudou depois que nos casamos, ela também mudou. Ela começou a visitar nossa casa com frequência, e Fernando era indulgente com ela, atendendo a todos os seus pedidos, fazendo-me sentir como uma colega de casa que deve operar de acordo com os desejos de Laura. Ela frequentemente aparece sem considerar a hora e sem aviso prévio. Além disso, sempre vem de mãos vazias, dizendo: "E aí, mano, estou aqui de novo." E ela simplesmente me ignora como se fosse algo normal. Então, Fernando, como de costume, diz: "Que bom te ver." Estávamos prestes a jantar. Quer um pouco, e oferece a refeição que era destinada apenas para nós três. Em seguida, como esperado, ela se senta à mesa e responde: "Sim, é por isso que vim." Eu informo silenciosamente que só há comida para 3, mas ele insiste que, como sua irmã veio, eu deveria dar minha porção a ela, e então ele diz: "Você sempre deveria preparar mais, já que nunca sabemos quando ela vai aparecer. A culpa é sua por não fazer mais." Ao ouvir isso, Laura me pede desculpas com um rosto triste, o que faz com que Fernando a console e me critique, dizendo coisas como: "Você não tem tato" ou "Pare de intimidar minha irmã." Não acredito que ela me peça desculpas sinceramente, ela apenas sente alegria por saber que Fernando, que a defende, cuida mais dela do que de mim. Vou fazer algo para mim mesmo e me dirijo à mesa de jantar, onde Fernando, Laura e meu filho estão sentados. Mas ao me ver, Laura diz: "Mano, preciso falar com você sobre algo particular", e Fernando diz: "Você e Samuel deveriam comer em outro lugar", excluindo meu filho e eu da mesa. Não é a primeira vez que tive que mover a refeição de Samuel para uma bandeja e jantar em outro cômodo, apenas nós dois. Depois de terminar a refeição e ir para a cozinha para limpar a louça, percebo que Fernando e Laura estão conversando felizes no sofá, e a louça foi deixada como estava. Nenhum deles sequer se preocupou em trazer os pratos para a cozinha. Talvez eles me vejam como uma empregada doméstica e também ignoram completamente a criança, como se a empregada tivesse trazido uma criança junto. Suspiro e começo a limpar a cozinha, me preparando para dar banho em Samuel, quando Fernando me chama. Ao me aproximar do sofá onde os dois estão sentados, Fernando diz que Laura quer um pedaço de bolo de morango da confeitaria do centro. "Você pode ir buscar." Já era quase 20 horas, e mesmo sabendo que era hora de dar banho na criança, ele me pede para ir à confeitaria. Eu respondo: "Não posso. Preciso dar banho em Samuel e colocá-lo na cama." Quando disse isso, Laura choramingou para Fernando: "Eu realmente quero comer. Tudo bem se ele não tomar banho só por hoje." Como você pode agir assim quando Laura deu o trabalho de nos visitar? Fernando começou a gritar, sabendo que isso continuaria até que seus pedidos fossem atendidos. Relutantemente, concordei em ir, pois a confeitaria fechava às 21 horas, e se saísse agora, conseguiria chegar a tempo. Corri para me preparar. Enquanto ouvia os dois conversando alto o suficiente para que eu pudesse ouvir, eles diziam coisas como: "Vanessa é tão inflexível, e por que você se casou com uma pessoa assim?" Samuel diz: "Eu também quero ir", então decidimos ir juntos. No momento em que saí de casa, ouvi as palavras de Fernando: "Se você me desafiar novamente, vamos nos divorciar", gritou alto, e Samuel também ouviu.
Ele tem apenas 4 anos, então acho que não entende completamente as palavras, mas me olhou com uma expressão preocupada. Segurei minhas lágrimas diante desse tratamento e perguntei a Samuel: que tipo de bolo você quer comer? Os olhos nublados de Samuel brilharam. Mamãe, eu quero um bolo com muitas maçãs. Tivemos uma conversa animada sobre bolos no caminho, e consegui esquecer as palavras desagradáveis por um momento. Quando chegamos à confeitaria, ela estava prestes a fechar, e embora a seleção fosse limitada, comprei 2 pedaços de bolo de morango e um pedaço de bolo coberto com frutas que Samuel queria, e voltamos para casa. Abri a caixa, coloquei os bolos nos pratos e servi Fernando e Laura. Também coloquei um pedaço de bolo no prato de Samuel e fui para a mesa de jantar. Quando Laura viu o bolo de Samuel, ela disse: esse bolo parece mais delicioso, para minha surpresa. Fernando então pegou o bolo dele e o substituiu pelo bolo de Laura. Quando Samuel protestou: esse bolo é meu, Laura simplesmente o ignorou e comeu seu bolo. Vendo a criança chorar, Fernando disse: comprei esse bolo com o dinheiro que ganhei. Então, Samuel, você não tem o direito de escolher. Disse isso a uma criança de 4 anos. Fiquei indignada com seu comentário e os confrontei, mas ele ameaçou novamente: estou bem com o divórcio. Samuel parou de chorar e me olhou com uma expressão preocupada. Depois de pensar por um tempo, Samuel começou a comer o bolo de morango que Laura deveria comer. Mamãe, esse bolo é delicioso. Estou feliz por ter escolhido este, disse ele. Pude perceber que ele estava se esforçando para ficar bem. Havia 3 adultos aqui forçando uma criança pequena a suportar tal situação. Talvez em resposta às palavras de Samuel, que disse que o bolo era delicioso, Laura quis experimentar. No momento em que o garfo dela se aproximou do bolo de Samuel, peguei o prato dele. Que tal comermos em outro lugar, filho? Disse isso e o levei para outro cômodo, decidindo deixá-lo comer seu bolo tranquilamente. Eu também queria comer aquele bolo de morango. Ouvindo suas palavras, Fernando disse: está tudo bem se Laura der uma mordida, não é? Ele gritou. Pensei em responder a Fernando, mas não queria que meu filho ouvisse a palavra divórcio novamente, então me contive. No outro cômodo, assisti Samuel comer seu bolo com uma expressão de prazer. Senti alívio. Ele comeu o bolo, e quando acabou de comer, fomos tomar banho, ignorando meu marido e Laura, fomos para a cama juntos. No dia seguinte, como de costume, Laura já havia saído quando acordei. Enquanto eu estava acordando Fernando e Samuel e preparando o café da manhã, ouvi Samuel chorando, então corri até ele. Para minha surpresa, o cofrinho de porcelana que meu pai deu a ele estava quebrado. Eu estava consolando meu filho, e comecei a chorar junto com ele sem perceber. Eu não conseguia deixar de chorar pelas coisas que Fernando e Laura haviam feito comigo, mas o fato de que Samuel não estava protegido por Fernando e a incerteza do que o nosso filho significava para meu marido me deixou triste, um sentimento que nunca havia experimentado antes. Uma mistura de tristeza e raiva tomou conta de mim. Vendo Samuel e eu chorando, Fernando disse em tom de sarcasmo: não me faça sentir melancólico logo de manhã. O que me deixou ainda mais triste. Meus pais moravam apenas a 4 quadras de mim, e fui visitá-los depois de deixar meu filho na creche. Chorei muito e relatei tudo o que Fernando estava fazendo comigo por causa de sua irmã. Meu pai então me levou a um advogado e pediu que ele preparasse os documentos de divórcio. Como não tinha ido trabalhar, fui para casa mais cedo pensando se pedia o divórcio. Foi quando ouvi um barulho estranho vindo do nosso quarto. Era Fernando e Laura juntos na cama. Não pude acreditar no que estava vendo. Pensei: como assim? Eles não são irmãos? Fiquei horrorizada e em choque com o que estava presenciando. Consegui filmar um pouco dos dois e corri para a casa dos meus pais, que também ficaram incrédulos quando viram o vídeo. Voltei para casa apenas à noite, com Samuel. Quando entrei, Fernando e Laura estavam na sala, e Fernando estava visivelmente alterado. Ele começou a reclamar: isso são horas de chegar? Cadê o jantar? Laura está com fome,
vá preparar algo para ela comer. Fiquei parada, encarando-o sem expressão no rosto. Ele perguntou o que estava acontecendo e se eu tinha algo para falar, e em tom de ironia, ele disse: "Olha que eu peço o divórcio." Foi quando a raiva, o ódio e a tristeza me inundaram de uma vez. Peguei os documentos de divórcio e os atirei em sua direção, seguido de um tapa em seu rosto. Surpreso, ele perguntou por que fez isso? "Você está louca?" E então mostrei o vídeo que havia gravado deles dois. Eles ficaram sem reação. Peguei minhas coisas e as de Samuel, e disse a ambos: "Vocês me dão nojo." Cuspi no chão e saí. Recomecei minha vida bem longe daquela cidade, com meu filho e meus pais, que também compraram uma casa próxima à minha. 2 meses depois, conheci um homem em meu novo trabalho chamado Diego. Nos demos muito bem, ele me tratava com carinho e amor como nunca antes havia experimentado. Samuel também se afeiçoou a ele. Diego se tornou o pai e marido que sempre desejei ter na vida. Minha vida agora era outra, repleta de felicidade e amor, junto com meu filho e Diego. Se você gostou dessa história, deixe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço!